Oi, gente. Eu queria falar um pouquinho sobre o vídeo anterior, que foi para ter prosperidade é preciso ter reciprocidade, e aí algumas pessoas questionaram, né, sobre a questão da prosperidade, que conhecem pessoas muito prósperas e que não são recíprocas. Eu falei, por exemplo, da questão do tio Patinhas. E aí muita gente falou, olha, eu conheço muita gente que é assim e que a pessoa é próspera, justamente porque a pessoa é assim, justamente porque a pessoa guarda demais, a pessoa é gananciosa demais, é avarenta e a pessoa consegue guardar muito dinheiro por conta disso, portanto a pessoa é próspera. Então é sobre isso que eu queria falar com você hoje, porque às vezes a gente tem uma visão um pouquinho distorcida do que é prosperidade, né? Todo mundo, quando fala prosperidade, as pessoas, de uma maneira geral, elas fazem link com dinheiro. Acham que a prosperidade, ela é necessariamente uma prosperidade financeira. Só que, gente, se você for pensar na palavra prosperidade mesmo, que ela significa um estado de ter tudo, um estado de espírito onde não te falta nada, sabe? Aquele estado de abundância mesmo que a gente falava. Mas em que aspecto que a gente fala, né, sobre isso? A gente fala em todos os aspectos. Então, por exemplo, não necessariamente aquela pessoa que guarda e tem a conta bancária muito cheia e que de fato ela é próspera financeiramente, né? Ela tem muito dinheiro e tudo mais. Isso não significa prosperidade lato sensu, ou seja, não significa prosperidade em todos os campos da vida. Quando a gente fala de prosperidade, a gente fala do estado que nada te falta. Então, não te falta amor, não te falta amigo, não te falta uma casa onde morar, afeto, sabe? Aquela sensação de tá tudo ótimo, o mundo poderia acabar e eu tô me sentindo bem e pleno. Isso é prosperidade, sabe? Então, às vezes as pessoas pensam apenas na questão financeira e elas esquecem todo esse combo aí que vem, né, com a palavra prosperidade. Então, quantas pessoas você conhece que você hoje pode identificar que tem esse estado de espírito assim de plenitude, de tranquilidade, de amorosidade, e que você olha de fato, você fala, essa pessoa é próspera, ela tem tudo o que ela precisa, ela tem tudo o que ela quer, né? Primeiro que é algo difícil, porque hoje em dia a gente vive num mundo de aparências, né? Então, redes sociais, elas trazem aquilo que a gente acredita que é a vida da pessoa. O Bauman fala da questão da liquidez, né? Do mundo líquido. Então, que as pessoas hoje em dia vivem nessa questão efêmera, de felicidade efêmera, e mostrar para todo mundo que é tudo maravilhoso, que a vida dela é incrível, que olha como ela tem amigos, olha como ela é feliz, olha que ela se diverte todos os dias, ela tá nos melhores restaurantes e só posta isso, né? Então, é mais ou menos isso que refere, assim, é uma felicidade líquida, é aquilo que a gente olha e a gente fala, nossa, como é feliz a vida dessa pessoa, né? Mas são recortes da vida. Geralmente, a não ser aquela pessoa que gosta de ser dramaturgo na rede social, então vai pro hospital, tira foto aqui do acesso, tirando sangue, fazendo exame, não sei o quê. Tirando essa parte específica, né, da população que gosta de fazer esse drama na internet e tal, mas em geral as pessoas gostam de postar aquilo que é legal, aquilo que é incrível na vida delas, aquele restaurante maravilhoso que ela foi. É muito difícil a pessoa fazer um check-in naquele
aquele restaurante simplesinho ali, né, do bairro, do quilo, não sei o que. Não, ela posta restaurantes bacanas, né, lugares legais, aqueles bares mais badalados, aquele shopping aqui em São Paulo, no caso, tipo, Iguatemi, sabe? Pátio, Higienópolis. Então ela posta isso. Ela não vai fazer um check-in naquele shopping popular da cidade. Então, a gente consegue ver um recorte muito específico na rede social. Só que aquilo não retrata a realidade. Aquilo é um recorte, aquilo é um pedacinho, assim, pequenininho da vida das pessoas. Só que quem tá ali assistindo, né, quem tá ali na rede social só olhando ali a vida dos outros, a gente acha que a vida da pessoa é aquilo. Então você olha e você fala, poxa, não falta nada para essa pessoa. Olha que vida feliz ela tem, né? Olha que próspera ela é. Mas você não sabe ali no íntimo, né, o que está faltando na vida daquela pessoa. O que ela sente falta quando ela deita, coloca a cabeça no travesseiro. A reflexão que ela faz, poxa, isso eu ainda não tenho, esse sonho eu ainda não alcancei, não conquistei. Então, isso é prosperidade, sabe? Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro e a gente pensa, nossa, não falta nada, eu tenho tudo. Olha, eu tinha tal sonho, eu conquistei, eu queria isso, eu consegui, né? Então, olha, em todas as esferas da minha vida, eu tenho tudo, né? Tudo que eu poderia pensar, eu poderia um dia almejar, eu tenho tudo. É claro que nós estamos aqui nessa matéria, né, nesse mundo, vivendo uma experiência material aqui, somos seres espirituais vivendo uma experiência material, e uma das coisas que o nosso ego, uma das funções do ego é justamente colocar em você uma sensação de descontentamento constante. Então essa é a maior função do seu ego, que é justamente para que você saia da zona de conforto. O ego, ele tem a finalidade de te dar um descontentamento constante. Então, você sempre vai achar que está faltando alguma coisa. Você sempre vai pensar, poxa, eu queria isso aqui. E aí você tem o sonho de comprar uma televisão. Aí você vai comprar uma TV e de repente saiu uma nova, aquela outra TV que tem essa função, a outra função e acesso assim, assado, tal. E você olha e fala, não, aquela TV é muito melhor que a minha. Agora eu quero aquela televisão. Aí agora eu quero uma outra coisa, porque não está combinando com a televisão que é tão tecnológica, então eu preciso trocar isso aqui também. E aí você vai com aquela ânsia de sempre querer algo a mais. Você conquista um cargo, você almeja outro. Você comprou uma casa, de repente você começa a achar que a casa está pequena, não, vamos para outra. Isso é uma coisa, só que isso é o ego. É o seu ego que tem essa finalidade de ser o tempo inteiro descontente com as coisas para te fazer sair do lugar, para te fazer sair da inércia, da zona de conforto. Mas quando você silencia o seu ego, e você consegue isso de repente através de meditação, existem várias técnicas para você conseguir silenciar o ego, né, que são técnicas aqui que a gente coloca no mundo material, mas que no mundo espiritual é apenas você fazer uma respiração diafragmática, né, que é aquela respiração aqui não torácica, porque a respiração torácica é aquela que é a respiração bélica, que é quando a gente está indo para a guerra, sabe? Quando você precisa fugir, quando você precisa correr, quando você precisa estar pronto para o ataque. Então é por isso que a gente fala que é uma respiração reativa, uma respiração bélica. Essa é a respiração torácica. A respiração diafragmática, que é aquela que quando você inspira, você coloca a barriga um pouco para fora, assim. E aí você solta e a barriga volta para o lugar. Essa é a respiração diafragmática. Quando você faz essa respiração, silencia. Você pode fazer o que eles chamam de respiração do quadrado, que é inspira contando 4, segura contando 4, solta soltando 4, contando 4.
você tem essa possibilidade, você pode inspirar contando 3, soltar contando 9. Tem várias formas, mas eu acredito que você pode intuir, sentir a forma que é melhor para você, a forma que você consegue se conectar mais com o seu eu, e aí você faz essa respiração. E aí, depois que você fez essa respiração, você pode parar e deixar os pensamentos fluírem. Tem gente que acredita que a meditação é não pensar em nada, mas não é não pensar em nada, é impossível não pensar em nada, né? A gente aqui nessa dimensão, nessa matéria onde nós estamos, a gente não consegue deixar o ego completamente silencioso de modo que não passe nada pela sua cabeça. Não, a gente consegue silenciar a mente no sentido de que a gente não se conecte com os pensamentos que estão aparecendo. Então vamos supor, você começou aqui na sua respiração diafragmática, e aí você vai acalmando, você vai se tranquilizando e respirando com os olhos fechados. O pensamento vem, e aí você lembra de uma conta que você deveria pagar, e aí você, ai meu Deus, não posso esquecer disso, e aí vem um outro compromisso na sua cabeça. O que você faz? Tenta não se identificar, tenta imaginar os pensamentos como nuvens passando, né? A sua mente é o céu e os pensamentos são nuvens, elas passam. E aí, conforme você vai lembrando dos seus afazeres, que no momento oportuno você não lembrou e agora, né, que você parou aí para meditar um pouquinho, você vai lembrando, deixa passar e silencia. Continua aqui, ó, conectado com o todo, entendendo que você está no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, que tudo acontece da maneira como tem que acontecer, que você confia na vida, que a vida é uma mãe generosa e que você confia em todos os propósitos de Deus. Tudo que Ele faz para sua vida é muito melhor do que você pensou. E aí você continua aqui, ó, nesse pensamento, silenciando o seu ego. Depois desse exercício, aí você pode pensar, tá, e o que está me faltando? Porque aí você silenciou o seu ego. Então você não vai pensar, né? Não vai ficar pensando em coisas materiais, coisas supérfluas, por exemplo, né? Uma vez que você silenciou o seu ego. E aí sim você vai entender se você está num estado de prosperidade ou não. Porque aí você vai perceber de fato o que é a prosperidade, né? Você vai perceber que de repente você vai pensar, nossa, eu tô ótimo. Não me falta nada, eu estou num estado de prosperidade, né? Eu estou num estado de abundância, no sentido de que tudo que eu tenho me basta, eu me basto, porque às vezes a pessoa tem o sonho, por exemplo, de ter um relacionamento amoroso, e aí tem a solidão, né? E aí tem a solitude. Quando você está na solidão, é aquela coisa da falta, aquela coisa da escassez, aquele sentimento de que, poxa, eu tô sozinha, me falta alguém, me falta alguma coisa, me falta um relacionamento. Agora, a solitude é justamente a prosperidade, é justamente a abundância, mesmo no estado de estar só. Mesmo você estando só, você pode ter a solitude, que é aquela coisa de eu tô sozinho, mas eu me basto. Eu tô sozinho, mas ainda assim eu tô conectado com a abundância, eu tô próspero, nada me falta. Eu tô comigo, né? Então é como se fosse assim, a solidão eu estou sozinho, a solitude eu estou comigo. Eu acho que a gente pode construir esse raciocínio para ficar mais fácil o entendimento. Então, esse vídeo ele foi mais para a gente fazer aí uma análise dessa questão da prosperidade, para a gente desvincular, quando a gente está falando de prosperidade, a gente fazer essa dissociação, pelo menos aqui, a gente faz essa dissociação com a parte financeira. Porque
como eu falei, não necessariamente a gente está falando de parte financeira, e mesmo quando a gente estiver falando de parte financeira, a gente não está falando só disso. A gente está falando da prosperidade em todas as vertentes da vida, a gente está falando no sentido lato, né, da palavra, a gente está falando em todas as. Em tudo que a gente pode considerar importante na nossa vida. Se a gente for próspero, é assim que a gente consegue alcançar a felicidade, sendo próspero, independentemente do que a gente tem, do que a gente sente falta, mas a prosperidade vem a partir desse nosso estado, sabe? De bem-estar, de silenciar a mente e perceber o que o nosso ego está falando, que são as regras sociais, por exemplo, que não tem a ver com a nossa alma, sabe? Então, quando a gente se conecta com o nosso ser, a gente vai perceber com mais facilidade aquilo que são as regras sociais impostas e que, de fato, não tem nada a ver com o que a gente quer de verdade, com o que a nossa alma está buscando. Cada um tem a sua missão. Cada um tem a sua missão espiritual aqui. E a minha missão certamente é diferente da sua, que é diferente do outro, que justamente porque nós todos formamos o todo. Então a gente precisa dessa diferença entre nós, entre as nossas vontades, essa diferença de almas, aí, de desejo de alma, para poder formar o todo, para a gente se conectar, porque somos todos um, né? Mas somos diferentes. Aquilo que faz sentido para mim não vai fazer sentido para você e não precisa fazer sentido, mas a única coisa que faz com que a gente entenda o que é importante para nós é ouvir a nossa voz interior aqui, nossa alma, né? Conectar com o todo, com Deus que habita em nós. E aí é quando a gente vai saber o que faz sentido para a gente. O que faz a gente ser próspero? O que falta para eu ter prosperidade? Eu posso olhar para o meu vizinho e ver que ele tem um monte de coisa, mas se eu ouvir a minha voz interior, às vezes nada do que ele tem faz sentido para mim. Então eu preciso buscar aquilo que aqui dentro de verdade eu sinto que é o que vai me deixar abundante, que é o que vai me deixar próspero, que é o que a minha alma está pedindo, sabe? Então é isso. Até a próxima.